Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Atualidades Pampa deste dia 25 de junho de 2019. Entrando no ar, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Aqui chove, aí não sei se chove, mas aqui eu tenho certeza que tem muita notícia, muito comentário e muito bom humor. Fique conosco e tenha uma pequena ideia agora, neste momento, do que vamos tratar neste Atualidades Pampa. Numa terça-feira de absurdos, Greenwald diz que Moro tem que provar que não disse e que não tem provas que ele disse. Empresário morre após ser atropelado pelo próprio carro em Venâncio Aires. Vamos falar sobre investimento público na nossa educação. E a corrida presidencial que vai começar cedo e num lugar inusitado, nas pistas de Fórmula 1. A coisa tá tão ruim, que até a loteria... E o presidente Bolsonaro resolveu recuar e revogar o decreto das armas e, na sequência, já editou mais 3. Eu não avisei que tinha muita informação e tem muita coisa que fiz que fui, mas não fui e acabei pondo. Tem um verbo que diz isso. Então, tudo isso vai acontecer hoje aqui neste programa. Vou começar pela tua manchete. Que tu está falando da corrida presidencial. Já a Carla vai falar também sobre o presidente, mas diferente. Exatamente. Porque ontem a gente falava, mas a gente acabou falando depois da meia-noite, na edição algumas pessoas não pegaram, que começou uma discussão onde vai acontecer o grande prêmio de Fórmula 1 aqui no Brasil. O Bolsonaro, na segunda-feira, disse que 99% das chances indicavam que o Rio de Janeiro seria a próxima escolha para o ano de 2021, porque o contrato da Fórmula 1 fica com São Paulo até 2020. Mas 2021, a cidade maravilhosa receberia o Grande Prêmio do Brasil. Mas hoje, o Dória, depois de uma reunião com os executivos da Fórmula 1, inclusive um dos mais altos cargos esteve na reunião e garantiu que será em São Paulo, porque lá já existe uma pista, já tem a manutenção, já se fala bastante do evento e existe uma tradição, já que desde os anos 90 a corrida acontece lá. A gente discutiu isso e parece que virou agora a briguinha do futuro contra o atual, né? O que se diz, pelo menos o que o Dória vai fazer uma oposição ao Bolsonaro daqui a alguns anos, vai se candidatar, quem sabe, parece que essa rixa começou bem cedo. Mas para a gente ter uma ideia do que o Grande Prêmio de Fórmula 1 traz para a cidade de São Paulo, para a capital, se estima que no ano passado mais de 300 milhões de reais foram gerados pelo evento, porque a gente tem que é um evento de que tem muitas, como o Chicão gosta de dizer, as pessoas fashion, diferenciadas, que vão e gastam muito para ver, né, nos camarotes. Que quem vai só tem que ter dinheiro, né? Tem que ter bala na agulha. Não é para qualquer. De brincar. E sem falar que 10 mil empregos são gerados, empregos temporários, na questão de montagem de pistas, a questão, né, dos automóveis, descarga e descarga de produtos e tudo mais. Então isso gera muitos empregos, o que de fato auxilia bastante. A gente fala de um país que está quebrado, que precisa... Tem gente para trabalhar e não tem emprego. E esse é um dos eventos que mais traz empregos temporários. E traz bastante dinheiro. Gustavo Vitorino, tu tens notícias acabou aí? O julgamento nesse momento. Acabou? Acabou. Olha bem. Vamos ver, o julgamento? Dos 2 pedidos de habeas corpus que foram julgados hoje. O primeiro pedido foi negado por 4-1. O segundo pedido não foi analisado o mérito. O Gilmar Mendes apresentou uma proposta de liberdade para o Lula até que fosse julgado o habeas corpus. Então, votaram apenas a concessão dessa liberdade, ou seja, um habeas corpus para esperar o habeas corpus. Exato. Uma papagaiada do Gilmar Mendes que ele inventou. Ou seja, Lula sai da prisão. Não sai. E o Lewandowski seguiu ele. Então, assim, virou samba do crioulo doido, né? Que é o habeas corpus do habeas corpus. Um negócio meio... Mas e o mérito... O mérito não foi julgado. Então, assim, terminou 3-2, como era previsto, Gilmar Mendes e Lewandowski votaram pela soltura do Lula. O Celso Mello achou que era a proposta era desencontrada. Então, encerraram agora há pouco a sessão e só será discutido o mérito dessa questão
numa próxima sessão depois do recesso do judiciário, que deve ser final de julho, início de agosto. Acho bom, porque está bem confuso isso. Esse habeas corpus que não foi votado no mérito é o habeas corpus que fala sobre possível suspeição do hoje ministro Sérgio Moro enquanto juiz na Lava Jato nas questões do ex-presidente Lula. Então, o primeiro habeas corpus não tratava da suspeição, o segundo habeas corpus... O primeiro era uma discussão sobre o ministro Félix Fischer, se ele teria ou não autonomia para conceder ou para julgar monocraticamente. Chegaram à conclusão que? Chegaram à conclusão que ele tem. Ele tem. Aí realmente não foi acolhido o habeas corpus. Num segundo momento, agora o Vitorino disse que eles não trataram desse mérito, mas antes disso veio a proposta do ministro Gilmar Mendes de que, se não desse tempo de analisar esse habeas corpus que trata da suspeição, então que o ex-presidente Lula fosse colocado em liberdade até o julgamento. Esse pedido foi analisado e também não foi concedido. 3-2. O Russo também quer falar sobre isso. Não, perfeita análise. Foi exatamente. Eram 2 habeas corpus, linkando com o que a gente disse ontem, que tinha entrado uma petição ontem pedindo, porque ele era o 12º processo na pauta e se sabia que não iria. E aí foi feito um pedido, então, que baseado nos 400 e poucos dias preso, que ele era idoso, e para já ter iniciado o julgamento, então ele teria o predicado. E o advogado dele, ao começar a sessão, pediu a palavra e reiterou isso, ao que a ministra presidente da Câmara agora, a ministra Carmen Lúcia, voltou à presidência da segunda turma, ela aceitou. Então, haviam 2 habeas corpus. O primeiro, o Vitorino deu o resultado, foi 4-1. Quando começou o segundo, eram 18 horas e 33 minutos. Eu controlei o tempo ali. E calculei que não daria tempo para se fazer, porque só o Gilmar Mendes tinha um voto de 40 e poucas folhas lá. Então ele inverteu, ele fez uma proposição de que se votasse, que caso não se julgasse o segundo habeas, que se decidisse ali, que se não julgasse, então que ele aguardasse solto o julgamento. E esse julgamento que nós aguardamos até a entrada aqui, e o Vitorino nos deu o resultado ali, que por 3-2 foi decidido que ele aguardará o julgamento do segundo habeas preso. Pois o João Francisco de Oliveira, que está sempre atento e sempre na marcação, ele diz: Magda, Celso de Mello vota para manter Lula preso. Isso a gente acabou de dizer. Posso dar os bastidores da Só um pouquinho, Gustavo Vitorino. Ruschel, guarda teus foguetes, teu ídolo ainda não vai sair da cadeia. Tá bom, querido, guarde sim, tem problema. Deixa eu dar os bastidores dessa fofoca. Por que o Gilmar está desesperado e apresentou essa proposta? Inclusive o Gilmar não queria que fosse julgado hoje, porque ele sabe que a decisão está na mão do Celso de Mello. O Gilmar e o Lewandowski estão desesperados para soltar o Lula. E estaria no voto do Celso de Mello, porque ele sabe que o Fachin e a Carmen Lúcia já inclusive se manifestaram, né, no seu voto. Claro, podem mudar, mas não mudariam. O Gilmar Mendes, nas últimas 2 semanas, fez nada menos que 5 visitas ao gabinete do Celso de Mello. Ele está tentando convencer o Celso de Mello e não conseguiu, pelo jeito. O que me passou hoje? Quando o Gilmar Mendes veio com essa proposta maluca de apresentar o habeas corpus do habeas corpus, eu fiquei imaginando e disse lá na Rádio Pampa: olha, ele não conseguiu convencer o Celso de Mello. Senão, ele deixaria votar. Ele insistiria para que fosse votado hoje. Como ele disse: olha, pois não vai dar, porque eu tenho um voto de mais de 40 páginas, enfim, então eu quero apresentar uma proposta. Solta o Lula para depois a gente decidir se solta ele. Quer dizer, olhem que samba do crioulo doido que virou a justiça brasileira nos tribunais superiores. É o único país do mundo em que se julga um juiz e um ministro de uma corte superior porque condenou um bandido. É isso que foi decidido hoje. Aliás, não está decidido. Nós estamos julgando um ministro e um juiz federal porque condenaram um bandido. Olhem o absurdo que se transformou o Brasil. Mário Barcelos. O que eu não entendo, Vitorino, ouvindo o Vitorino com bastante atenção, é como são as leis brasileiras. A lei não é uma só? É para ser. Essa coisa de hermenêutica, interpretação do texto, interpretação disso, eu não entendo. Já foi julgado, foi condenado, segunda instância e tal, habeas corpus, ele já cumpriu um trecho, um período da pena, liberdade, fica nessa confusão. E quantos milhares de outros brasileiros estão pedindo a mesma coisa e nem sequer está lá na pasta lá, naquela pilha de pastas lá de coisas para serem julgadas?
Quantas pessoas estão esperando e entram um habeas corpus e sai outro habeas corpus? Mas eles só fazem isso agora, né? Não, pois só Lula, só parece que criar um departamento. Só Lula, mas por quê? Mas será que é tão importante, é tão vital para o Brasil essa coisa da soltura do Lula? Sabe, uma hora ele vai sair. Deixa eu provocar a Ana. Ana, tu tá feliz ou tá triste com esse resultado? Eu acho que de alguma forma a justiça sempre tem que prevalecer e o sistema, né, sempre prevalece, acredito. Se estão lá, são capacitados para o mesmo, e se ele, né, culpado, ele se Lula fez isso, alguma coisa, ele deve, né, cumprir. Acho que essa situação de habeas corpus são, vejo mecanismos jurídicos que está no direito de todo mundo pedir, mas acho que se comprova num ponto, mas no outro está meio incerto, ele merece ficar lá, porque o ponto incerto ainda é muito, muito incerto para a gente tirar a decisão acertada, né, inicialmente. E dona Magda, para mim, que sou um defensor das instituições, fico muito feliz que o STF tão achincalhado, deve ser o 15º habeas corpus que nega do ex-presidente Lula. Então, que bom que as instituições continuam preservadas, que bom que temos o duplo grau de jurisdição, que bom que vivemos num Estado de Direito e que bom que vivemos num país que existe lei, né? Então, para aqueles que, quando o julgamento não vai ao seu agrado, vão pela crítica das pessoas ou do sistema, quando o sistema vota a favor, né? Então vamos elogiar o tribunal. Não, o tribunal prestou a sua jurisdição, que é exatamente, aplicou a lei. Uns a gente concorda, outros a gente não concorda, por isso que o direito que o Mani questiona, o Mani é exatamente isso, senão seria fácil, mas não precisaria advogado, não precisaria produtor, não precisaria produtor. Se fosse uma coisa simples, não teria as pessoas escrevendo livros e mais livros, às vezes, sobre o mesmo artigo de lei. Então, o direito ele é muito rico, ele é muito vasto, né, para a gente entender essa controvérsia. Então, quando a gente, às vezes, personaliza no caráter da pessoa, eu me afasto um pouquinho desse julgamento. E acolho a pergunta que a Magda fez para a Ana, e acolho exatamente a decisão. É uma decisão do nosso Supremo e ela está valendo, dona Magda. Alguém tem que acreditar no Supremo. Agora eu acho... Deixa só a Ana falar. Só saindo um pouco da área do juridiquês, eu recentemente vi uma série, El Caso de Alcácer, que aconteceu nos anos de 95, 94, se eu não me engano, e é justamente tratando desse assunto, que às vezes se cria uma narrativa externa, midiática, que às vezes justifica questiona como o sistema funciona. E dentro, para quem quiser, está no Netflix, disponível, muito bacana, interessantíssima, ela fala assim, se criou uma narrativa midiática que queria não justificar o certo, o sistema que está preto no branco, então a gente sempre tem que dar, se eles estão lá, se eles ocupam um cargo tão importante, é porque eles estão capacitados, não é? Às vezes né? Com uma ou outra situação, até mesmo a gente vê só de um lado e não confia num sistema, que se a gente não confiar no sistema, a gente vai confiar no quê, né? Mas para a gente rir um pouco, como diz o seu Carlos Eduardo da Silva Pinto, um pouco... Opa! Fiquei um pouco tonta, desculpa. Levei uma tonteira, assim, daqui a pouco eu saí do lugar, fui direto para o outro. Levei uma chicotada. O Carlos Eduardo da Silva Pinto disse o seguinte, nesta vida, quem é amigo de certos ministros do Supremo não sofre nem de prisão de ventre. O que eu tô achando engraçado é o seguinte, a lei é muito bacana quando serve para uns e não serve para outros. Tentem imaginar o seu Gilmar Mendes, que concedeu já 2 habeas corpus para o pai do seu afilhado. Não se julgou impedido. Barato. Ninguém falou em impedimento, ninguém falou em suspensão, nada. Ele deu 2 habeas corpus monocraticamente e agora vai votar a suspeição de um juiz que conversou com o promotor. Pois é. Ponto. Falando nisso... Do lado dele, o seu Ricardo Lewandowski, que é amigo da família e teve, inclusive, imóveis pessoais negociados com a família do seu Luiz Inácio Lula da Silva. E também não se julga impedido. Para ele está tudo normal. Esses 2 estão julgando impedimento de alguém que conversou com um promotor. O que é absolutamente comum, porque promotor tem telefone de juiz, que da vara que ele atua, e vice-versa. E conversam antes, durante, por telefone e até nas férias. Só posso fazer uma parte, Gustavo? E mais, só para me encerrar, e mais, o presidente dessa corte, o seu Toffoli, soltou o ex-patrão, soltou o Zé Dirceu. E não se julgou impedido, não se julgou nem constrangido. Soltou o Zé Dirceu. O Zé Dirceu está solto porque o seu Toffoli, o ex-funcionário dele, soltou. Esses caras
estão julgando impedimento e suspeição do Moro. Mas é só para deixar claro que esse habeas corpus que trata da suspeição do juiz Sérgio Moro, na época, ele não tem nada a ver com a questão essa das mensagens do Intercept. Nada tem a ver. Isso é muito anterior, isso aí são outros fatos que foram alegados pela defesa, mas a própria defesa salientou, né, quando veio nas preliminares e tudo mais, dizendo que isso é um fato, que é fato notório e tudo mais. Mas acredito eu que os ministros, eles não podem, primeiro não podem embasar, porque não está ali, né, no corpo, no julgamento, no pedido. E segundo, não existe nenhuma prova a respeito disso. Até hoje o Intercept não entregou todos os diálogos, então não tem como verificar se é autêntico, se não é autêntico, se foi modificado, se não foi modificado. Então, o STF decidir numa prova que foi colocada na mídia, mas não foi entregue para a justiça ainda, seria um equívoco enorme. Carla, na minha avaliação. Eu quero concordar contigo, dizendo que a petição que foi complementar ainda é sobre o habeas corpus, o gerador é exatamente pela nomeação do Moro. Tá? Lógico que a defesa depois, quando surgiram os fatos, fez uma petição complementar aduzindo. Mas isso é para trabalhar o subjetivo do juiz, né? Porque como nós discutimos aqui, o objetivo seria assim, se a lei fosse só lê-la e aplicá-la, seria uma barbada, não teríamos diversos advogados, né? Mas eu quero insistir num tema, o Vitorino traz com muita propriedade. O presidente Bolsonaro se candidatou à reeleição e possivelmente larga como favorito. Nós corremos o risco de que, se nada for feito, daqui 10 anos, nós estaríamos levantando suspeição sobre todos os ministros nomeados pelo Bolsonaro. Então, que se comece a defender aquilo que se defendia até então. Vamos criar critérios para nomeação de ministros. Vamos criar uma seleção, no mínimo, mínima, que ele tem que ter. Tem que ter doutorado, mestrado, tem que ter 20 anos de advocacia, ou tem que ter sido juiz, tem que ter sido alguma coisa. E aí que vá uma lista tríplice, que a escolha final é do presidente, mas que a gente crie isso para que a gente não possa... eu quero dizer assim, se eu fosse nomeado ministro, eu ficaria muito chateado de ver as pessoas levantarem suspeição sobre a minha pessoa, porque eu fui de uma escolha simplesmente pela minha cara, que eu era loiro e não era moreno. Então, quando nós tivermos critérios para nomeação de ministros, tá? Nós poderemos, então, até em proteção a esses próprios ministros, ao seu conhecimento, à sua reputação, todo o trabalho fez dedicado à advocacia, não se possa levantar suspeição, porque senão nós vamos continuar. Agora, o Moro vai 4 anos, o Bolsonaro vai 4 anos, se ele se reelege, vai mais 4, e os ministros vão trocando e continua sendo a indicação. E aí cada um pode dizer o que quer. Quer dizer alguma coisa? O Lazier Martins, o senador Lazier Martins, tem uma proposta para estabelecer critérios para ministros do STF. Mas esses que estão lá... Tu acha que vai passar? Claro que não. Claro que não. Mas esses que estão lá, o que eu peço é o seguinte, o seu Toffoli, cabe a ele relatar uma matéria do seu Zé Dirceu, que era seu patrão, e com o qual ele mantém relações de amizade. O mínimo que ele poderia... Olha, me julga impedido. Pronto. Acabou o problema aí. Bom, se cada um for fazer assim, vai acabar com... Não. Tem impedimentos que não dá. Como é que o Gilmar Mendes vai julgar o pai do afilhado dele? Tem outros vai julgar o pai do afilhado, mas passa para outro ministro. Mas eles não têm isso. É assim que funciona. O seu Toffoli julgou uma ação de... dezenas, centenas de milhões de reais de um banco que concedeu a ele um empréstimo subsidiado. Não se julgou impedido. Vamos descansar só um pouquinho desse assunto, não quer dizer que não possamos voltar a ele, mas é que daqui a pouco a gente começa a fazer igual cachorro correndo atrás do rabo. Sei que muitos de vocês conhecem a clínica Dr. Elísio Marques da Silva. Para aqueles que não conhecem, veja o que o Dr. Sorriso tem para dizer. Olá, pessoal. Sou o Dr. Elísio Marques da Silva. Hoje, quero fazer um teste com todos vocês. Feche os olhos. Agora, use todo o seu poder de concentração. Imagine que seus dentes são lindos e perfeitos, como você sempre sonhou. Imaginaram? Respire fundo e abra os olhos. Acredite, agora você pode realizar o seu grande sonho. Basta ligar para a Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva, que eu e minha equipe de profissionais iremos lhe ajudar a realizar seu grande desejo, que é ter dentes lindos e perfeitos. O que você está esperando? Ligue e marque sua consulta.
Um forte abraço do Dr. Sorriso. Forte e grande esse abraço, doutor Sorriso, que ó, um abração. O recado está dado. Se você procura experiência, agilidade e dedicação, invista em você e tem o sorriso que merece. Ligue para 3204-3204. Se você não for da região, usa o 51 e liga 3204-3204. Sempre lembrando que este é o prefixo para quem não é de Porto Alegre. Agende o seu planejamento com a equipe do doutor Sorriso. Carla. Vamos então também a uma decisão importante do dia de hoje, que foi a revogação do decreto de armas do presidente Bolsonaro. Pela manhã, a pessoa que faz, não me lembro o nome dele, o Rego, que faz toda... Rego Barros. Obrigada, Marne Barcelos. Anunciou que o presidente Bolsonaro não iria recuar do decreto das armas. Mas, de tarde, Onyx Lorenzoni disse que sim, que isso ia acontecer, que o governo ia revogar. Só fazendo uma retrospectiva, o Senado, na semana passada, tinha barrado o decreto, não na análise do mérito do decreto, mas na constitucionalidade. Alguns pontos, os senadores entenderam que não poderia ser feito, tratado por decreto, então foi barrado o decreto. Hoje seria analisado na Câmara e amanhã no STF. Ia perder na Câmara também. Ia perder também. Então, o governo recuou, resolveu revogar esses decretos, não vai ter mais análise, nem na Câmara, nem no STF, e ele, então, fez 3 novos decretos tratando dos pontos menos polêmicos e tratando também agora em projeto de lei daqueles pontos que os senadores entenderam que precisa de projeto de lei para ser tratado. A diferença que ele fez é que ele não editou direto, né? Agora em regime de urgência vai ser tramitado. Ele encaminhou ao Congresso 3 projetos tratando da mesma matéria, mas com tópicos diferentes. Numa estava a regulamentação da potência das armas, em joules, enfim, liberação de calibres. Num segundo estava a regulamentação da posse e no terceiro a regulamentação do porte. Isso foi, agora, só que agora ele encaminhou para o Congresso. Sabe o que está parecendo isso? Se o Congresso aprovar, disputa de beleza. Ah, sim. Ontem mesmo o Congresso, e foi uma das temas que a gente tratou aqui, disse que ia tratar sobre a matéria. A gente até ficou na questão da posse ou do porte, lembra que nós... Isso. E eu cheguei à conclusão que aquilo do proprietário rural ter a arma dentro da sua propriedade, poder se deslocar, aquilo ali é posse estendida. Não é porte. Eles consideram a nomenclatura é posse estendida e não porte. Carla, deixa eu dar uma contribuição sobre isso. O primeiro que ninguém entendeu muito o que se discutia quando se falava constitucionalidade, né? Na verdade, projeto de lei, tu só pode regular o que já está na lei. E o que se dizia que a inconstitucionalidade é que ele não regulava o que estava na lei. Ele criava uma lei dentro do projeto. Essa era toda a discussão, tá? Desde o início foi apontado isso. De alguns pontos, né? Dos pontos que eram inconstitucionais. Então, lógico, né? Por isso que eu estou dizendo, da matéria que ia além do que estava previsto na lei. Então, isso foi apontado na Câmara, foi apontado no Senado e iria ser no julgamento de quarta-feira também apontado. E a minha discussão aqui era exatamente isso. Até uma pena que o Chicão não esteja isso, porque eu ia dirigir a ele, porque às vezes o Chicão disse, não, faz e o povo apoia. O povo não tem nem extensão para compreender o que está sendo discutido no dia a dia, o povo tem que trabalhar, né? Então, essas questões ficam. Então, eu acho que em muito boa hora, ou ainda que antes tarde do que nunca, não interessa, houve esse recuo e o que foi acordado, houve um acordão, sim, foi acordado que essas questões da estendida, como tu diz, 2 ou 3 pontos que eram comum, foram aceitos e serão dados um tratamento urgentíssimo e as demais que são polêmicas irão para a discussão do plenário. Então, nós poderemos ver essa proteção das propriedades rurais muito rapidamente atendidas. Então, se fugiu do litígio, né, terminou o confronto e se aprovou aquilo que a matéria é incontrovérsia, que me parece que todos têm consenso que as produções rurais precisam ter defesa e precisam poder circular na sua... Tem gente que tem fazendas grandes lá, né, não tem como proteger. Falando em boa hora, olha, preste atenção nesse recado que eu tenho. A Anhanguera de Porto Alegre vai realizar agora no próximo dia 4 de julho um workshop sobre como reter e encantar clientes.
que será ministrado pela especialista em gestão de visual, merchandising com visão do negócio orientada para resultados no varejo, Marlene Cândido. Nesta ocasião, será abordada a importância da fidelização do cliente, a motivação e o engajamento da equipe, além da necessidade de despertar um olhar diferente sobre o seu negócio, informando como é indispensável se colocar no lugar do consumidor. A especialista, que tem mais de 20 anos de experiência nessa área, apresentará cases de sucesso que podem servir de exemplo para quem busca encantar o cliente. Eu quero repetir o nome dela, é a especialista em gestão de visual, merchandising com visão de negócio, Marlene Cândido. Estas inscrições são gratuitas, que é melhor ainda, né? E podem ser realizadas pelo e-mail aline.soares@anhanguera.com. aline.soares@anhanguera.com. Não esqueçam, é no próximo dia 4 de julho e o horário é das 19 até as 21 horas. Dúvidas ou informações, use o telefone, porque é daqui, tem o prefixo 51 e o número é 3092-5711, Marlene. Dona Magda, pois não, primeiro eu quero falar da invasão na NASA. Hackers entraram no departamento de propulsão e conseguiram descobrir coisas secretas do governo americano. E aí eu me lembrei, com muito prazer, do que eu vi hoje na televisão, que o senhor Greenwald estava falando. Ele recebeu o prêmio Pulitzer. É o maior prêmio do jornalismo americano. Sim. Coisa impressionante. E aí eu falei no Rádio Pampa a respeito disso e disseram, não tem conhecimento nenhum deste senhor que fala. Claro que eu tenho conhecimento. Ele está sendo processado pelo governo americano por traição junto com o senhor Snowden. E ele chegou e disse, eu vi, eu estava de olho, eu vi o que ele disse. Olho e ouvido. Esse ouvido também, limpinho, porque o ouvido está sempre limpinho. Quase que fez italianizar a coisa. Aí ele disse o seguinte, como que um juiz brasileiro pode fazer isto? Se vê que ele foi parcial naquilo que ele disse. Ora, por favor, senhor Greenwald, seu Floresta Verde, sabe, por favor, vamos respeitar a legislação, vamos respeitar o Brasil. E a sorte é que eu não vi tem muita repercussão o comentário desse senhor. Eu sei que ele ganhou o Pulitzer. Eu sei que o John Kennedy... Sim, mas é evidente. Então, sabe, uma figura... Ele é casado com o deputado federal do PSOL, Davi Miranda, que entrou no lugar do Jean Willis, né? Essa é a história dele aqui no Brasil. Ele está sendo processado nos Estados Unidos. Então, para que vocês saibam que este senhor que está no rádio e televisão há tanto tempo também lê, e lê bastante. Eu sou um leitor assíduo, eu conheço um pouquinho. Tu também ia falar dele, Gustavo? Eu só queria dizer uma frase que ele soltou hoje, que foi brilhante. Levaram ele para a comissão para ele depor hoje na comissão de cidadania, direitos humanos e minorias da Câmara dos Deputados, que é o habitat da esquerda, né? Os partidos de esquerda são donos daquela comissão lá. E ele largou uma frase lapidar que define bem a presença dele. Ele disse, cabe ao ministro Sérgio Moro dizer o que ele não disse. Vou repetir. Cabe ao ministro Sérgio Moro dizer o que ele não disse. Ou seja, o acusado tem que apresentar provas de que ele... que ele não sente. Para aí, o Posse está fazendo xixi no cachorro? Faz tempo. Ficou ridículo. Ficou, eu olha aqui, assistir um pouquinho. Não deu 10 minutos. Eu me neguei. Larguei. Eu me neguei. Boa noite. Se engana quem pensa que Bolsonaro é burro. Vamos analisar sem paixão política. Tudo ou quase tudo que Bolsonaro prometeu na campanha, ele vem tentando cumprir. Ou seja, se não aprovarem quase tudo que Bolsonaro prometeu na campanha, ele vem tentando cumprir. Ou vetarem, derrubarem como decreto. Aí são outros 500. Ele, Bolsonaro, cumpriu suas falas, nota-se, enfim, já não é a mesma opinião do senhor... Simirro, não deve ser o nome dele. Boa noite. Bolsonaro, com sua frouxidão, está decepcionando seu eleitor mais conservador. Lembramos de JFQ. Tu acha?
John Fitzgerald Kennedy. Mas não tem nada a ver o Bolsonaro com o Kennedy. Também. São figuras totalmente Outro dia alguém me pergunta, eu não posso ler seu Dilon Camargo, senão o Gustavo Vitorino briga comigo. Dilon Camilo, eu sempre chamei ele de Camargo. Ele e a dona Lídice, tu me proibiu esses dias, a Magda fica lendo sempre, tá do outras pessoas e tal. Eu não posso ler, mas eles participam do programa que tu quer que eu faça. Mas, dona Lídice, eu não vou poder ler nem o seu, nem o do seu Dilon, porque depois dá discurso na mesa e hoje eu não estou pronta para isso. Sérgio Severo, Magda... Esse é outro. Mas tem critério... É que daqui a pouco não vai dar para ler nenhum que bate contigo, né? Vamos estabelecer uma cota. É porque assim, tu diz o que tu quer, a gente quer falar, tu grita conosco. Aí verdade, eu leio do telespectador, tu diz que é tudo não sei o que eu só leio ruim. Eu grito? Sim, eu sou coisa mais queridinha. Falando em coisa mais queridinha, me lembrei de ti, que tá precisando passar lá na Pelo 100. Eu tenho um recado da Pelo 100 para vocês e para o Gustavo Vitorino, que é peludo, e como lá eles fazem também depilação masculina, nós não podemos descuidar do nosso corpo nunca, no inverno também. Pois foi exatamente pensando nisso, que a Pelo 100 agora resolveu fazer uma grande oferta. Exatamente. Lá na Pelo 100, agora você vai ter 10% de desconto em todos os serviços até o final deste mês de julho. Para quem? Para quem disser que viu essa promoção no Atualidades Pampa. Isso mesmo, eu não estou enganada. São 10% de desconto para você que quer se manter linda na estação mais charmosa do ano. Ou lindo também, Gustavo Vitorino. Depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário, é na Pelo 100, não tem outra. Tem 16 anos de atuação neste mercado, trabalha com profissionais treinadas, o que dá excelência para um atendimento eficaz e garantido. Elas possuem um sistema de depilação diferenciado, é usada a cera natural, que é exclusiva e de fabricação própria. Além disso, também executa depilação egípcia. Depilação egípcia, para quem não sabe ou não lembra, é aquela que você usa a linha. E ainda trabalha com design de sobrancelhas para realçar o seu olhar. Portanto, depilação segura e rápida é na Pelo 100 e ainda mais tem desconto de 10% se você disser que está nos assistindo. Se você quiser marcar hora, um desses telefones que aparece na tela enquanto eu falo, é só ligar. Ou você pode ir direto também, porque sempre tem um endereço da Pelo 100 perto de você. Nilo Peçanha, Getúlio Vargas ou Venceslau Escobar. Aquele que ficar mais perto de você, que é para facilitar a sua vida ainda mais. Roberta. Magda, a gente está sempre falando aqui sobre a importância do investimento em educação. Investimento público na nossa educação é ainda mais necessário. A gente também tem falado muito aqui que o investimento em relação ao PIB é muito grande. O nosso país investe bastante em educação se a gente olha sob a ótica do PIB. Mas em relação à questão per capita, ou seja, em relação a investimento, fazendo um olhar um pouco mais atento ao aluno, individualizando esse investimento. Porque, afinal de contas, alguma razão deve existir pelo fato de haver tanto investimento e a gente ter uma qualidade tão péssima de ensino no nosso país. Pois além de um investimento muito baixo em relação aos países desenvolvidos, quando visto pela ordem de aluno, o que nós percebemos também? Que há uma discrepância entre investimentos de alguns municípios do nosso país em relação a outros municípios. Para os senhores terem uma ideia, chega a 7 vezes a diferença entre municípios. No nosso Rio Grande do Sul, existe o município de Pinto Bandeira, que é o município no país que mais investe per capitamente por aluno. Ele investe R$ 19.500 por aluno ao ano. Já o município de Buriti, em Maranhão, vejam só, 2.900 é o investimento total. O estado com a maior média de investimento de valor por aluno ao ano é São Paulo, que tem uma média de R$ 6.500. Países desenvolvidos da OCDE,
que é uma organização de 36 países que estão assim, que são os países considerados os que mais investem em educação e que têm uma grande prosperidade financeira, gastaram, por exemplo, no ano de 2015, uma média de $10.500 no ano com cada aluno, tanto no ensino médio quanto no fundamental e no superior também. Já o Brasil, no mesmo ano, gastou $4.000 por aluno. Então, a gente percebe que essa discrepância é grave e ainda assim poderia ser maior. Essa discrepância poderia chegar a 100 vezes e não 7 vezes como hoje, graças a um mecanismo de financiamento de educação básica chamado Fundeb, que desde 2007 tem ajudado os municípios a buscar esses investimentos públicos. O Fundeb, em 2020, vai haver uma nova legislação. A legislação atual vai encerrar e um novo patamar, uma nova lei para reger esse tipo de investimento vai vigorar. Então, é uma importante discussão que nós vamos ficar atentos para que possamos investir certo e não investir muito. Essa cadeira do Chicão tá meio estranha. É que essa cadeira não é a do Chicão. Ah, não é? Estás no lugar do Chicão, mas a cadeira do Chicão é uma mais forte para resistir a ele. Ele é muito pesado. Desde que ele botou a bunda de plástico, precisa mais espaço para... Tem um WhatsApp que eu achei a cara do Chicão. Se o Chicão estiver nos assistindo, ele vai brigar com a televisão. É bem capaz que o Chicão vai estar aqui e vai estar nos assistindo. Isso eu não sei. Boa noite. Esse programa virou uma corte. Tem tréplica, réplica e tudo mais. É o que ele diz, né? A Emília de Porto Alegre. Também no WhatsApp. Eu também tinha selecionado Dilon Camilo, então eu vou passar. Boa noite. Você passa porque dá bronca. Não, mas eu achei bem... Eu também achei interessante. É no WhatsApp, um outro meio, não é no e-mail, então eu vou ler. Boa noite, Carla. Outro dia alguém me perguntou por que eu assisto Atualidades Pampa, onde a maioria das pessoas são de direita e tratam os telespectadores assim. Não vou ler por completo. Tá. Respondi que assisto justamente para contestar as inverdades ditas, especialmente pelo Vitorino. Eu achei importante o que o Dilon disse, não porque diz que as inverdades do Vitorino, mas porque ele pensa diferente, mas tem a capacidade de escutar uma opinião contrária. E isso eu acho válido e isso é muito difícil nos dias atuais. Isso é a tua opinião? É. Tu acha que ele tem capacidade de ouvir ou aceitar as opiniões contrárias? O Dilon Camilo tem capacidade. Sim. O Dilon, pensei que era aqui, desculpa. Apareceu. O Dilon Camilo nos assiste, tem uma opinião completamente diferente. E com muita educação, exatamente. Não, eu pensei que era... Mas eu ovo. Sim, do ovo, exatamente, do ovo. Acalaram ou a gema? Não, eu tinha entendido que era o Vitorino. Boa noite, bancada maravilhosa. Hoje minha esposa está de aniversário. Favor, mandar um beijo para ela, pois assistimos desde 2015. Abraços ao Cindo Camargo, de Santa Rosa, só não mandou o nome da esposa. A esposa do Alcindo Camargo, eles são de Santa Rosa. Um beijo bem especial. A dona Camargo. Agora, quem levou um xixi fui eu. Dissestes que não lerias o meu e-mail, pois o Vitorino não gosta e briga. Tudo bem, mas o meu elogio ao Ruschel não pode ler, afinal tu és a âncora do programa. Creio que devas ler os dois lados, ou seja, as diversas opiniões. Obrigada, Lídice. Ou então a gente não participa mais, não te parece? Não nos abandona, Lídice. Não nos abandona, Lídice. Eu acho que a senhora não deve nos abandonar. Olha, decidir com as férias. Não, olha, respeito com a dona Lídice. Aliás, a dona Lídice Fonseca esteve em Buenos Aires nos últimos dias, nas últimas semanas, e mandou um e-mail para nós, mas como o programa ontem tinha muita coisa, eu não consegui nem ler. Os aniversariantes. Pois é, quase não deu, né? Porque ela contou coisas muito legais de Buenos Aires, que tudo tá bonito e tal, mas que a população de rua é algo assustador e lamentável. Impensável há 20 anos. E lamentável que aquela cidade tenha tudo isso, enfim, ela fez essa... Amigos que recentemente foram para lá disseram que, assim, são abordados na saída do aeroporto, assim, já com pedido de dinheiro, crianças, algo que a gente relacionava apenas ao turismo brasileiro, mas lá a situação tá complicadíssima. Assim, na rua, até taxistas, transporte, assim, tentam de alguma forma se aproveitar o que era comum, mas assim, que agora tá bem mais agressivo. Ela disse que é lamentável
lamentável de ver tudo isso num lugar como Buenos Aires, que continua com restaurantes muito bons, com lugares muito bons. Aquela tradição toda deles poderia circular tranquilamente, né? Agora não pode. Está muito perigoso fazer uma série de coisas. Deixa eu trazer para a bancada um assunto. Não sei se vocês lembram daquele britânico que jogou 2 pessoas. Primeiro ele tentou jogar nos trilhos do trem e a segunda ele conseguiu. O primeiro era um esportista, um rapaz, e quando ele tentou jogar, ele conseguiu segurar e o trem passou logo em seguida. A segunda, 5 minutos, 10 minutos depois, ele tentou jogar um idoso que caiu e aí foi, olha ali, nós temos a imagem, olha ele ali, ele joga o idoso, aí ele é resgatado, em 1 minuto passa o trem. Ele sofreu algumas escoriações, enfim, várias coisas aconteceram. A notícia de hoje é que este homem foi condenado à prisão perpétua. O que o juiz entendeu? Ele já tinha sido condenado a... Esse é ele. Exatamente. O anterior era o senhor que ele jogou para baixo, exatamente. Isso? Tá, ok. Então, ele foi condenado à prisão perpétua, ele já tinha sido condenado e aí depois da condenação tinha sido feita uma análise da saúde mental e aí foi constatado que ele tinha esquizofrenia, mas na véspera a isso acontecer ele tinha usado crack e no dia ele não tomou os remédios que deveria ter tomado. Então, o juiz, em favor da segurança da sociedade, resolveu decretar, não importando que ele era esquizofrênico, mas sim que ele era um usuário de drogas e tudo mais, prisão perpétua. E isso não acontece no nosso país. Não acontece porque o Adélio Bispo está dizendo em alto bom som, eu vou sair da cadeia e vou matar o Bolsonaro. Exatamente. Aí o juiz botou ele num negócio no interno do Qual é o país mesmo? Qual é o país? Ele é britânico. É da Inglaterra. Sim. Agora eu pergunto, esse que está jogando ácido nas pessoas em Porto Alegre, vai ser condenado a quê? Exatamente. Para. Vai ter lugar para ficar na cadeia. Vai ser lesão corporal. E uma coisa lamentável que aconteceu e que está acontecendo desde que foi divulgado esse assunto. As pessoas estão citando e comunicando falsos ataques do homem do ácido. Coisa horrível. Pra polícia. Passaram o dia inteiro. Nessa hora. Nessa hora, sabe? É o caranguejo, né? É o caranguejo. Então, assim, a polícia está com um efetivo muito grande de pessoas, assim, um grupo só para tentar localizar o carro ou ver alguma coisa, o outro já foi dado o resultado do produto que é, mas só a substância vai ser divulgada pela polícia. Não, quando vê tem outro louco que vai lá, compra mesmo. E aí tem as pessoas que estão fazendo alarme falso, dizendo, aconteceu aqui. Fazendo gracinha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse negócio que aconteceu na Inglaterra, Marlene, me lembra o que aconteceu com aquele brasileiro, o Willis. Não. Giancarlo. Foi morto pela polícia, né? Todo mundo ficou bravo, porque a polícia tem que ser preso, os policiais que fizeram aquilo e tal. Desconhecimento da lei. O common law, ele estabelece regras rigorosíssimas. O policial grita para você, pare. Tem que parar. O policial grita uma segunda vez, pare, você não parou. Na terceira vez, se você não parar, o policial tem o direito de atirar. E os policiais saíram atrás dele, gritando para ele parar, ele não parou. E quando ele parou, porque não tinha mais como subir, porque parece que parou num ponto do metrô que não tinha onde sair, ele estava com a mochila nas costas, ele tirou a mochila. E os policiais encheram ele de bala, deixaram ele mais pesado. Então, assim... pois é, vejam vocês a Inglaterra, que país selvagem que é, né? Que país violento que é a Inglaterra, que país selvagem. As leis lá são rigorosíssimas. O que nós estamos precisando aqui no Brasil, de repente, são leis mais rigorosas nesse sentido. E que sejam cumpridas. Com certeza, e o cumprimento delas. Mas lá existe até a lei do bem comum, né? Que ele é ensinado já nas escolinhas. E é algo que até a gente fala que inicialmente até os brasileiros ficam chocados que até a educação contra atentados, as crianças da educação infantil, elas já são orientadas a como agir. Então, assim, talvez também falte um preparo desde o início, né? Que a gente tenha esse conhecimento, porque a lei do bem comum, ela sim é de conhecimento, mas porque as crianças até recentemente viralizou uma menina que teve uma simulação e ela tava, né? Ela subiu, ela se trancou no banheiro e subiu em cima da privada justamente para não aparecer que tinha alguém no banheiro.
banheiro. Porque se acontece um atentado, né, no banheiro a pessoa pode se esconder. Então isso assim, é como fazer... A gente nem faz treinamento de incêndio. Lembram qual foi a última vez que você participou de um treinamento de incêndio? Seja na sua empresa, no seu condomínio, no lugar onde você trabalha. Então a gente não tem um mínimo e daí a gente quer exigir, né, que a lei do bem comum reine. E esse brasileiro morreu por desinformação. Sim, às vezes até ele não entendeu ele não sabia, ele não sabia dessa lei e pensou que nem no Brasil, só correr, se a polícia não pegar... correr, deu, né? É o nervosismo da pessoa também, tá em outro país, outra língua, tudo isso, o fator emocional. Mas ele morava lá e trabalhava lá. Magda, eu vou acumulando assuntos aqui, você não me deixa falar, eu vou acumulando aqui. Primeiro, em relação Desculpa, mas ao eu Adélio acho que Bispo... eu estou virada para cá, não vi o senhor Em relação ao Adélio Bispo, só para esclarecer que ele não sofreu uma sentença, ele foi declarado interdito e ele só poderá almejar sair o dia que um médico assinaram lá dizendo que ele está bom. Então não é progressão de regime, daqui 2, 3 anos está solto. Pode ficar o resto da vida. Se a medicina cura... Não, deverá ficar, né? Porque um médico para assinar a soltura de um louco desse... Né? Exatamente, ele terá que responsabilizar, porque senão parece que ele pode ter progressão de pena por estar nessa condição. A segunda é dirigida ao seu Mário pela minha incompreensão. O Mário é um brilhante jornalista e eu acho que os jornalistas eles conseguem ser pior que os advogados. Porque um brilhante jornalista como o Mário, eu ainda não entendi a crítica ao que ele fez ao rapaz que ganhou o prêmio... Como é que é o nome, dona Ana? Pulitzer, tá? É por ele estar sendo processado pelos Estados Unidos? É pelo programa, pela sexualidade? Qual é a crítica especificamente a ele? Porque eu não consegui entender. Mas eu me declarei. Eu falei inglês, um inglês meio revisado, mas falei inglês. Talvez seja por isso, foi o sotaque que eu não peguei. Sim, tá certo, que ele não tem o direito de fazer o que ele fez. Porque nos Estados Unidos, quando ele se une ao Snowden e joga no ventilador, né, toda aquela história do Pentágono e coloca tudo aquilo que foi, todas aquelas mensagens altamente top secret do governo americano, ele provou que foi um traidor, porque ele foi contra o governo. Aí ele sai dos Estados Unidos para fazer o que ele vem fazendo aqui com aquele status de ter ganho o Pulitzer, etc. Essa é a minha crítica a ele. Tá, agora eu entendi a sua crítica e a minha incompreensão, então foi a sua crítica e não ao seu sotaque. Não, meu sotaque foi excelente. Mas eu só gostaria de esclarecer uma coisa que, na realidade, toda essa investigação a gente fala bastante, mas, na realidade, o prêmio Pulitzer do jornalismo investigativo, ele sempre foi dado a, supostamente, pessoas que entendem que o bem maior se sobrepõe a dentro das instituições, né, dos arquivos top secret, porque a gente lembra que isso influenciou diretamente a eleição americana. Hillary Clinton, ela até hoje tem o fantasma dessas revelações, dos e-mails pessoais que ela troca dentro das mensagens ela era da segurança, e a gente lembra o Garganta Profunda, né, o escândalo do Pentágono, as investigações da Igreja Católica, tudo isso foram jornalistas que foram premiados, agraciados com o prêmio Pulitzer, o maior reconhecimento do jornalismo investigativo, mas até se trata, recentemente nós tivemos, né, o Spotlight, o filme, para quem não vê, também tem o livro, Garganta Profunda também tem o livro, na Faculdade de Jornalismo se trata bastante desse assunto, então a gente fala assim, sempre se coloca que o bem maior fala mais alto do que o respeito às instituições, e até essas premiações, elas surgem para proteger essas pessoas que às vezes são procuradas. A gente coloca aqui o Snowden, recentemente, né, preso, ele estava fugindo, pediu asilo aqui para o Brasil acabou negando dentro dessa negociação, então a gente trata que o bem maior se sobrepõe às vezes às instituições nacionais e internacionais em alguns momentos. Quando não existe um interesse político por detrás de tudo isso. Qual é o interesse político nesse caso aí? A soltura. Mas qual era no caso do Pentágono? Não foi divulgado pelo jornal que era adversário político na época mas acontece o seguinte... Da situação. Não, mas o Pentágono é uma instituição americana, é o governo americano. O governo América, mas os processos eleitorais era diretamente... Não, mas eu estou falando... Não, mas eu falei do Pentágono, não falei dos processos eleitorais. Eu falei que eu não reconheço a autoridade desse senhor para fazer o que ele fez. Isso eu não reconheço isso aí. Não, eu acho assim, eu acho que até ele poderia fazer. Eu só quero provas, né? Pois, também tem isso, né? Mas eu quero provas. Apresenta a gravação, olha, tá aqui a coisa, a data, o horário, tá aqui o IP, aí vai checar o servidor, aí a Polícia Federal investiga, vai autenticar. Olha, essa comunicação. Porque aí tem que dar a fonte. Não tem que dar fonte. Ele apresenta as provas
ele apresenta as provas. Pode ser a prova escrita, pode ser a prova digital, pode ser ele tem que apresentar provas, porque você, pelo IP, você pode rastrear e saber de onde veio e saber se é verdadeira ou não. Ou seja, isso aqui teve origem no telefone do Sérgio Moro, isso aqui teve origem no telefone. Muito bem, sabemos a origem. Agora vamos às conversas. Bom, as conversas são logadas... Tanto que o Greenland, na realidade, ele está sendo processado porque ele foi parado no aeroporto, estava trazendo documentações do Snowden e esse é o processo, não seria nem pela divulgação. É porque ele, de fato, cometeu um crime a tirar um arquivo de um país e levar para o outro, ele foi parado e daí foi reconhecido, né? Até essa. Olha aqui, ó. Assim, o problema todo está nisso. Você não pode simplesmente utilizar a prova ilegal, mas o que é pior, nem prova ilegal está sendo utilizada. Ele simplesmente está dizendo e pronto. Vamos tentar responder a um telespectador que chama Wagner Azambuja, de Guaíba. Sobre os dados repassados pela Roberta em educação, eu discordo. Olha, se entra todo este valor, mesmo baixo, de uma média de R$4.000 por aluno no Brasil, não chega nos alunos. Caso chegasse, não teríamos as realidades que a gente vê hoje. Tens a fonte? Sim, sim. Na verdade, quem está cuidando desse assunto é Todos pela Educação, tá? Que é um organismo muito sério no nosso país, é uma ONG. O setor de políticas educacionais estuda esse assunto há muitos anos e é importante deixar bem esclarecido que esse é o valor que chega. Esse valor que o telespectador se refere é isso, chega ao aluno. Porém, não é suficiente. E não é suficiente apenas porque é pouco, é porque é mal gerido também. Não, eu acho que o telespectador perguntou a origem dos dados. Os dados todos são da ONG, Todos pela Educação, mas também do Ministério da nossa Educação. É bem fácil de localizar. Você pode acessar nos sites do nosso Ministério da Educação e tem ali todas as fontes. Muito bem. Carla, o WhatsApp lido pela Carla. Exatamente o que o senhor Camilo fala. Também não sou de direita e assisto regularmente ao programa, pois acho que de tudo a gente tira proveito, até das coisas que o Vitorino fala. Abraços. Não adianta, a Lídice, que não adianta. Ela me xinga e te xinga, mas não adianta. O Emilson Almeida diz: minha esposa confiscou a TV para olhar uma outra programação. Mas não tem jeito, estou olhando no Facebook, vocês são show. A propósito, posse de armas estendidas vai passar. Políticos têm fazenda. Sim, mas isso é por acordo, dona Magda. Isso é um dos pontos pacíficos que foi acordado. Eu posso dar minha manchete, dona Magda? Até em homenagem à cidade de Venançoares e à região, que nós temos muita audiência. E esse senhor era uma figura proeminente, 75 anos. E antes de entrar nas características dele, me chamou muita atenção, dona Magda, porque eu sou um futebolista. Ele, quando fez 70 anos, ele fez um vídeo onde ele gravou que ele ficou não sei quanto tempo fazendo balãozinhos, mostrando a condição física dele. Eu sei. Que coisa linda, né? Mas era um homem de múltiplas atividades. Ele foi presidente da APAI, foi presidente do Esporte Clube Guarani de Venançoares, da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços, da Festa Nacional do Chimarrão. Então era uma figura extraordinária, né? Um homem muito saudável, bom exemplo para a comunidade, participou muito e sofreu uma fatalidade, dona Magda. Ele dirigia, uns 78 anos, ele deixou o carro na rampa. Chegou em casa e deixou o carro. E deixou o carro na rampa e voltou para fechar o portão e o carro se projetou. Então, as informações são desencontradas, ainda deverá haver uma perícia, se foi o freio de mão que ele não puxou, se o carro era automático. Tu precisas deixar no P e não te fiar, né? Isso eu discuto muito, não se fiar só no freio de mão, né? Deixa no P quem tem carro automático, porque daí a certeza de que o carro não vai correr. E ele ainda foi socorrido, foi levado para o hospital, mas não sobreviveu. A cidade decretou um luto oficial de 3 dias, né? Com comoção total. Deixou 3 filhos, 5 netos e um belo exemplo para todos nós, de um homem que não passou pela vida despercebido. Despercebido, como diz o seu Mário, não desapercebido. Despercebido. Qual é a diferença do despercebido e desapercebido? Despercebido, quando você passou pelo Vitorino, ele não olha pra gente, de vez em quando. Mas, e o desapercebido é quando você, como eu já disse, não tem dinheiro. Eu tinha me esquecido dessa parte, eu não sei se é porque me toca muito, eu não gosto. Mas eu posso falar minha manchete também? Não. Pode. Posso falar? Pode. É rapidinho.
O Voltaire, o grande Voltaire, dizia que a sorte é a exceção da vida. Então, muitas pessoas foram apostar na quina, né? De segunda-feira. Isso é verdade, Marco Barcelos. A quina que não teve acertador, dos 140 milhões. Então, passou para quem acertou a quadra. Foram 1.500, dando por 97 mil reais para cada um dos 1.500 e tantos acertadores. E no Rio de Janeiro, carioca esperto, o pessoal do Rio de Janeiro, aí colocaram nas lotéricas, fizeram bolões. Você sabe que o bolão, quando é feito, foi feito o jogo, tem que pagar a caixa. E as lotéricas fizeram uma série de bolões e as pessoas não compraram os bolões. Então, o dono da lotérica, os donos de lotéricas ficaram apavoradas ali em Copacabana e começaram a chamar as pessoas, olha, quem tem um bolão, não quer levar um bolãozinho, ninguém levou. E aí, arcaram com prejuízo. Você vê que nem... Ninguém mais acredita nisso. 140 milhões de reais as pessoas não quiseram comprar os bolões. Porque o bolão, quando deu aquele escândalo aqui de Novo Hamburgo, lembra? Que o camarada fez a aposta do bolão, eles não fizeram o registro da lotérica. Tanto é que fechou a lotérica depois, né? Porque dava 20 milhões para os acertadores e tudo mais. Então, o que acontece? Criaram esse bolão que dá uma comissão maior ao dono da lotérica, mas ele arrisca também, né? Ele arrisca. Então foi isso que aconteceu. Quem não arrisca, não petisca. Pois é, um petisco essa hora que eu tô com fome era bom. Eu também é. Olha aqui, ó, deixa eu dizer para vocês o seguinte, Edmundo Pastore diz o seguinte, bem colocado. Como no Brasil as leis serão cumpridas? Se a própria presidência da OAB age contra as leis e se o STF, junto à OAB, tramam contra os cidadãos de bem e tudo a favor dos corruptos bandidos. Eu sou Edmundo de Bento Gonçalves. Democraticamente, esta é a minha visão e a minha opinião. Posso ir em defesa da minha instituição? Faça. Senhor Edmundo, tal qual qualquer instituição, a OAB é extremamente plural. Dentro da OAB existem pessoas que têm suas preferências políticas, suas preferências ideológicas. Então vamos deixar bem claro, quando o senhor diz que a OAB é isso, a OAB é aquilo, o senhor está sendo injusto. É como eu dizer, os magistrados brasileiros são todos comunistas ou são todos conservadores e reacionários. Não. Dentro da magistratura existem linhas ideológicas e pensamentos bem diferenciados. A OAB da mesma forma. Então, assim, o senhor está cometendo uma injustiça com a segunda instituição mais respeitada do país em todas as pesquisas. Em todas as pesquisas. À frente da OAB, em termos de credibilidade, só está o Exército Brasileiro, as Forças Armadas. Todas as pesquisas dizem isso. Então, assim, a OAB Federal hoje tem um presidente do Conselho que tem posições polêmicas que são ligadas à sua ideologia, ao seu conceito. Mas o senhor julgar uma instituição por um dos seus diretores, não pode. Não pode. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um presidente, Dr. Ricardo Breyer, que é um homem extremamente equilibrado, que não admite politização da OAB, porque a OAB é, acima de tudo, uma instituição preocupada com os fundamentos sociais, com a cidadania, com o direito. O direito me agrada ou não me agrada? Não, isso nada tem a ver com a OAB. Existem leis e essas leis têm que ser cumpridas. Ele não está se referindo à OAB Nacional, Gustavo Vitorino? Ele está se referindo à OAB Nacional. Mas a OAB que é passível de crítica. É passível de crítica, inclusive minha. Exatamente. Eu tenho uma posição ideológica diferente do atual presidente da OAB Federal. Sim, mas todo mundo que emite opinião é passível de crítica, né? Todo exatamente. Se submete a uma crítica. Posso mandar 2 abraços? Por favor, abracinho. Primeiro, a dona Maria Tereza Selle, que é uma telespectadora que nos assiste todos os dias, dona. Tem gente que não perde um dia. Dona Maria Tereza Selle, um abraço. E seu Valmir Vieira, um gremistão, me encontrou no fórum lá, disse, me manda um abraço. Tá aí o abraço, meu gremistão. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje eu fui comprar inseticida, porque a cidade está tomada de mosquitos e eu sou síndica do meu prédio. As pessoas dizem assim, tem mosquito, tem que fazer alguma coisa. O que a gente faz? A gente mata mosquito, bota spray e mata os mosquitos. Aí eu liguei para a Secretaria de Saúde, que disse que, olha, não lhe prometo, nem vão aparecer aí no seu prédio. Então eu fui comprar, e aí no lugar onde eu fui comprar, nessas empresas grandes que tem de tudo, eu pedi lâmpadas e pedi não sei o quê, e ele disse, é só isso que a senhora quer, dona Magda? Aí eu olhei para ele, assisto e tal, e o dona Magda é do Marne Barcelos, ele que inventou esse dona Magda. Mas você está me agredindo muito mas hoje. É claro, eu adorei que tu fica aqui, eu posso te dar bastante tapa. Olha, mas o que eu mais amei hoje, não me levem a mal os outros,
fui lá levar meus óculos, ou fui buscar alguma coisa lá no Lau, e quem entrou na loja para me cumprimentar, que não sei o que, parará, eu disse, qual é o seu nome? Ah, Túlio, senhora Silvia, tá? Eu disse, que engraçado. Eu olhei assim, mas eu conheço o senhor. Aí ele disse, pode ser, porque eu lhe conheço. O maestro Túlio Belardi, que esteve à frente da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, é nosso telespectador, está com mais de 80 anos, está um gato super bem casado com a dona Silvia, que é uma mulher linda também, os dois, assim, muito, muito, muito bem, e ele assiste sempre o nosso programa, tem uma opinião sobre o programa, e assim, eu fiquei emocionada de tê-lo encontrado, porque o maestro Túlio Belardi foi uma pessoa muito importante para a nossa cultura, para a nossa cidade. Eu fiquei muito contente de vê-lo completamente ativo, bom de cabeça, tá um gato. Ele é a dona Silvia. Eu também hoje estive no centro de Porto Alegre. 9 horas da manhã eu resolvi comprar algumas coisas que estão faltando para o aniversário da Alicia. E quando eu desci no centro da cidade, olha, não foi nenhum nem dois que me pararam. O primeiro foi uma senhora muito querida, eu assisto vocês são demais, é todo o tempo que eu assisto. Eu fui caminhando com ela, porque a gente estava indo para o mesmo lugar. Ela é enfermeira do Hospital de Clínicas, conversamos também sobre a profissão dela, e já um outro senhor disse, essa aí é da TV, eu disse, sim, coisa mais querida. Então, para todos os telespectadores que eu encontrei hoje no centro de Porto Alegre, o meu grande abraço e obrigada pelo carinho. E um carinho especial para o meu irmão mais velho, Christian, o Krieger, que está de aniversário hoje, o meu mano que é um exemplo para mim, uma das pessoas mais queridas, uma das pessoas mais afetuosas, e aquele coração grande e que está com um olhar atento a toda a família. Então, Kitty, um beijo muito especial. Parabéns pro Christian, parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, Christian. Vitorino, só aqueles que querem amanhã confraternizar com a minha família, a missa de 7º dia, amanhã no São João, na Igreja São João, às 18h30, vai ser legal, a família vai estar lá, recebendo todos os amigos, reitero todos os agradecimentos. Agora há pouco eu falei sobre a dona Lídice, né, que foi a Buenos Aires, que fez uma viagem muito bacana com os lugares da cultura, mas que a pobreza, o número de pessoas na rua, ela tinha ficado muito triste, muito chocada. E o nosso telespectador Manuel Azevedo diz o seguinte, muito triste a pobreza seja em qualquer país. Mas em Buenos Aires, lembramos que uma das responsáveis por esta crise, Cristina Kirchner, está liderando as pesquisas. Sorte que as pesquisas erram. Caso contrário, Dilma seria senadora e Haddad seria presidente. Essa coisa do cinturão de pobreza em cidades do Cone Sul, eu acho que eu já tinha comentado aqui, tanto Buenos Aires quanto Montevidéu, nos últimos anos. Olha, o cinturão de pobreza em torno da cidade cresceu de forma assustadora. Isso é degeneração social. Isso é degeneração social, degeneração econômica. É um negócio... Se estivesse por lá agora há pouco, Roberta? O que eu queria só comentar, Magda, que eu acho importante é que no caso da Argentina, a questão das pesquisas, ela tem um outro viés. A gente precisa olhar a Argentina com outro olhar pelo seguinte... No Brasil, as eleições para governador acontecem junto com, por exemplo, a de presidente da República. Na Argentina, são conforme os distritos. E o que está acontecendo já é que essas pesquisas que colocam a Cristina Kirchner em vantagem ao presidente Macri é relevante em razão de que o partido dela está ganhando como governadores em vários distritos, inclusive em locais onde o presidente Macri ganhou assim com eleições acachapantes na eleição passada. Então, realmente, infelizmente, neste ponto, a gente acha que essas pesquisas têm uma razão de ser um pouquinho mais fáticas, assim, é possível mais que viáveis, elas sejam mais factíveis do que aqui no nosso país, que realmente a gente sabe que tem muitos interesses em torno dessas pesquisas e não devem ser levadas tão a sério.
Falando em viável, factível e uma coisa que aumenta, assim, que a gente não tem controle nenhum, é a celulite. A celulite é um horror. Toma refrigerante para ver. Mas tem solução, ou pelo menos dá uma amenizada. Eu recomendo drenagem linfática também para quem tem retenção de líquido. É uma das massagens melhores, assim, e mais recomendadas também por dermatologistas. Eu faço a minha drenagem toda semana lá no A Mamãe Três Figueiras. Faz uma vez ou duas por semana? Uma. Eu queria fazer 2 ou até 3. Mas não dá, não cabe no bolso. Não cabe no bolso, cada um tem que fazer o seu esquema. A celulite ganha do bolso, mas realmente Essa dragagem, não é dragagem, é drenagem. A drenagem linfática, ela é só para a mulher? Não, é para tirar incha, retenção de líquido tá em mulheres, papagaio, periquito, pode ter. Exatamente. Faz uma viagem, quando tu faz uma viagem muito longa, tu não fica com o pé inchado? Não, no avião. Eu bebo mais de 22 cervejas. Também pode ser. A bebida também é uma coisa que retém líquido. É bom, tu deveria. É legal. Segunda, quarta e sexta fazer drenagem linfática e sábado atolar o pé na lama. Na segunda-feira uma internação de 6 horas. Mais ou menos. O ideal seria da semana, de cabo a rabo, como diria o outro. Uma transfusão de sangue. Magda. Pois não, doutor Rússio. No dia que completamos 5 meses da barragem de Brumadinho, pois não. Temos notícias lá, porque está saindo uma CPI e essa CPI está fazendo uma investigação que é paralela à investigação que nós temos do processo, né? O processo, o delegado se manifestou, hoje já conta com 3.000 folhas, a gente vê aquele tamanho ali, e eu disse que completa os 5 meses, porque as perícias e as informações não param de chegar. Como nós sabemos, foram mais de 240 mortes e ainda tem 20 e poucos corpos desaparecidos, né? Agora uma informação nova é que teria detonado explosivos e aí os 2 depoimentos conflitam e é muito difícil porque se fala em minutos. A explosão em Brumadinho foi ao 12h28 e há uma meio-dia e 38, seu nome, e há uma divergência, então um funcionário dizendo que teria ocorrido antes, entre meio-dia e 28, 38, ali parecido, e um outro funcionário que afirma que ocorreu 1 hora depois. Isto tem um fato muito relevante, porque embora seja a praticamente 1 quilômetro de distância, havia uma instrução para que não se fizesse, porque tudo aquilo já estava sendo tratado como uma coisa de risco, né? Então esses depoimentos vêm trazer de volta toda essa tristeza, porque foram tantas as casualidades negativas para ter um final tão triste como foi esse, e agora mais uma, que pode uma detonação ocorrida a 1 quilômetro dali, de explosivos, ter provocado toda essa tragédia. E, dona Magda, o mais assustador ainda, porque quando a gente vê aquele tamanho daquele inquérito ali, a gente vê a dificuldade que as coisas têm em evoluir e vê que famílias não foram indenizadas, que famílias foram devastadas, que a economia de uma região hoje não tem trabalho, não tem casa, não tem mais valor comercial. Seu Mário, tu trabalhou uma vida inteira para ter um imóvel que vale X, aqueles imóveis hoje não vale absolutamente nada. Então, vidas foram devastadas, né? E o assunto, por que eu falei nos 5 meses? Porque 5 meses, daqui 1 mês eu vou vir aqui, vou dar uma notícia, vai ser 6 e daqui a pouco é 2 anos e nós vamos estar mais uma vez lamentando, como lamentamos aquele outro também que foi alguns anos atrás. E a gente fala também no mais grave, é que depois, existem muitos fatores, mas o agravante é que depois quantas regiões brasileiras, nós falávamos aqui do Rio Grande do Sul, que o risco dessas barragens romperem e causarem a mesma situação de Brumadinho. Então a gente fala, foi uma tragédia, mas parece que não se aprendeu nada. Não se aprende nada. Porque a gente tem outras 10, 15, até barragens que teve até um abalo, a sirene tocou, o pessoal foi fazer tudo certinho, mas assim, não se tomou nenhuma providência para mudar a longo prazo o que vai acontecer. E a gente fala, né, hoje, se eu não me engano, também foi fechado o primeiro acordo com um grupo de famílias. Inicialmente se falava de uma indenização assim de 5, 6, até 10 salários mínimos. As famílias acordaram um salário mínimo. É horrível. Não, e assim, tudo continua igual até a próxima barragem fazer mais centenas e o dano ecológico de vítimas. Que tem, porque tu fala assim, é até prejudicial para a saúde, que essas pessoas ainda estejam ali, não se falou mais nisso, o que vai acontecer até com a fauna, a flora daquele local, mas principalmente com as pessoas que ali ainda vivem. A nossa telespectadora Andréa Capuani diz o seguinte:
Minha querida Magda, assistimos diariamente o programa aqui em casa, admiramos a postura da bancada, mas me incomoda saber que este corrupto petista que tanto lesou o país, havendo inclusive devolução de milhões ao Brasil por outros países, tenha seus pedidos sempre analisados à frente dos demais brasileiros que têm processos em andamento e que ainda tenha defensores. Aí ela cita alguns telespectadores, fala inclusive da Dona Lídice, enfim, cuja participação é sempre sofrível. Abraços a todos, Andréa Soares. Eu acho que é o lamento de muitas pessoas, né? Justamente isso. Estamos lamentando aqui uma outra coisa que mata centenas de pessoas. Mas, enquanto isso, Marne, vamos aos aniversariantes. Vamos aos aniversariantes. Primeiro Será aniversariante exatamente de isso que eu ia hoje, dizer. o catalão, né, o grande espanhol, o grande arquiteto espanhol, Antônio Gaudí. Né? Gaudí, né, que estaria de aniversário no dia de hoje. Câncer, signo de câncer, né? O segundo aniversariante foi uma das figuras mais importantes na primeira metade do século passado, porque ele foi o grande Louis Mountbatten, o conde Mountbatten da Birmânia, militar e político britânico, o homem responsável por ser o último vice-rei das Índias. Como a Índia pertencia ao Império Britânico, ele era o vice-rei, lá não era rei, era o vice-rei. Ele que participou e organizou pretensamente, entre aspas, a partilha das Índias. Ele foi assassinado já com seus 80 anos de idade, quando seu barco explodiu. E ele era o tio do príncipe Philip, casado com a rainha da Inglaterra. Ele foi assassinado ou o barco dele explodiu? O barco explodiu, foi assassinado, colocaram uma bomba lá no barco dele, né? Foi um atentado. Isto. George Orwell, o grande jornalista, o grande escritor britânico, que dizia o seguinte, até tomei nota: cada geração se imagina mais inteligente do que a anterior e mais esperta do que aquela que virá depois. Era o pensamento, ele era de extrema esquerda. Sidney Lumet, cineasta americano de aniversário hoje. June Lockhart, atriz americana, vocês devem lembrar, quem assistiu, Perdidos no Espaço. Isso aí. Judy Lockhart. Isso. O querido João Carlos Martins. Eu adoro ele. Se existe uma pessoa resiliente, se existe uma pessoa que conseguiu superar, eu não conheço pessoalmente. Eu conheço pessoalmente. Diz que ele é uma pessoa, 2 vezes. que ele é inteligentíssimo, mas ao mesmo tempo ele conserva uma ingenuidade. E ele é afetuoso. Isso. Ele é afetuoso. Isso. A última vez que eu encontrei com ele foi na Agas. O cara sofre 2 acidentes, um pianista perder a mobilidade das mãos. Ele, inclusive, ele decora as partituras porque ele não tem como trocar as páginas. Ele não tem como trocar as páginas. Homem maravilhoso, completando 78 anos de idade. Um abraço, João Carlos Martins. Você é uma pessoa maravilhosa que eu, sinceramente, gostaria de conhecer, não conheço. Essa o Vitorino conhece mais, é que as pessoas que gostam de música, completando 74 anos hoje, meu Deus, como passa o tempo. Carly Simon, a maravilhosa 74? 74 anos hoje. Deixou o James Taylor meio doidão, né? Ele era apaixonado. E ela vazou, Vazari. Ela deu um Vazari nele e ele ficou Mas só a Vazari? O Bussunda também estaria de se vivo fosse de aniversário hoje, morreu naquela Copa lá na Alemanha, teve um mal súbito e morreu. O outro é o cantor favorito do senhor Vitorino, que é o George Michael, que é cantor e compositor britânico, né? Ele é uma figuraça, né? Como... ele canta. Ele é louco pra caramba. Ele canta bem. Eu não sei porque casca de banana, seu Parou. E quero fazer minha homenagem a essa gauchinha sapoto-alegrense chamada Fernandinha Lima. Fernandinha Lima, completando hoje 42 anos. Eu não entendi. Porque eu sou afetuoso. Por que o nome dela não é Fernanda Lima? Por que é Fernanda Lima? Porque o seu Não, é Fernandinha. É Fernandinha? O seu Marne agora anda igual a cachorrinha abanando o rabinho. Com todo respeito, eu sei que o pai dela nos assiste. Eu também sei, o pai dela, um beijo na sua maravilhosa filha. E o irmão dela, meu amigão, craque, joga comigo no sábado. Um abraço, um beijo para ela. Terminados os aniversários. Roberta causou com o seu comentário, Roberta. Opa! O juiz Alex Custódio diz o seguinte, que esse dinheiro não chega ao aluno. Chega no governo estadual, que joga no caixa único. As escolas estaduais não têm autonomia financeira. Recebem as migalhas e essas migalhas têm que administrar. É só a doutora Roberta visitar uma escola estadual. Pode até ser o Julinho, que é uma escola estadual top, mas sucateada. Eu falei a verdade, gente. Eu trouxe os números, os dados. A gente tem 7
7 vezes de diferença entre o que um município de Pinto Bandeira investe do que um município lá no interior de Maranhão investe. Nós estamos olhando o Brasil do ponto de vista dos números, os números vendo sobre o ponto de vista per capita por um aluno. É óbvio que vai existir o exemplo do excelentíssimo juiz, assim como vai existir também situações em que, com uma renda muito pequenininha, se consegue um aprendizado grande, e está aí o Instituto Ayrton Senna fazendo isso acontecer. Roberta, em Pinto Bandeira tem computador, no Maranhão não tem computador, não tem nada. Então, assim, nada eu acho que é importante a gente trazer presente essas dicotomias do nosso país, que é tão vasto e tão grande. Esse é o objetivo do nosso comentário. Eu gostaria só, porque a gente, antes de sair ali da área dos aniversários e tudo mais, também se comemorou há 10 anos sem o Michael Jackson. Né? É verdade, o rei do pop que nos deixou, deixando aí... A senhora comemorou, dona? Como é que eu vou comemorar? Não sei, a senhora disse se comemora. Se comemora, sim, se salva. Sim, se comemora, porque colocou, né, videoclipes, né, dele, é sempre lembrado com muito carinho. É uma homenagem, não é uma comemoração, é uma homenagem. Lembrando é uma celebração, quem sabe eu corrijo, dona. É uma celebração. É uma celebração. Ficou melhor. Boa, dona Magda. Lembrando, né, que dentro da sua carreira teve diversos feitos. Então, ele reinventou a questão das turnês mundiais. Ele morreu. Ele faleceu. Olha, tem umas pessoas que comemoram. Ele faleceu, então, durante seria uma das suas últimas turnês. Ele se faleceu, né? Ele se diz faleceu. ainda que foi os médicos, mas naquela ele investigação. E o médico foi condenado, foi pra cadeia. Teria dado uma superdose, ele passava por problemas fortíssimos, né, na sua vida pessoal, na questão do abuso do seu pai, que ele começa com o Jackson 5, né, depois... Teve aqui em Porto Alegre o pai dele, né? E até lembrando, né, que ele estava no meio de um álbum, e o álbum, né, depois vários artistas fizeram colaborações, terminando as gravações para que o álbum pudesse ser lançado. Sabe, eu quero... Deixa a dona Carla que tá quietinha um tempo. Eu quero fazer um drops, pegando do chão. Vamos drops. Na questão da educação, dizendo aos colegas que escutei hoje, um jornalista que mora hoje na Flórida, falando que tem muita família, mas assim, dos ricos mesmo, ali do Vale do Silício e tal, Califórnia, que estão colocando os seus filhos em escolas que não têm tecnologia. É uma inversão. Exatamente do momento que a gente vive, porque muitos pensam que a tecnologia ela pode realmente funcionar para muita coisa, mas a inteligência também pode ficar atrofiada, né? Dependendo da forma com que se usa. E uma outra decisão que eu achei importante, não sei se a Roberta ficou sabendo, que já que é da área dela, né, do TRT, da 4ª Região, do Tribunal Regional do Trabalho, a 7ª turma entendeu que um empregado entrou contra a empresa pedindo sobreaviso com relação a todo o período que ele ficava com o celular, fora do trabalho, fora das horas de trabalho. Ele estava com o celular, ele estava alertado pela empresa que ele precisava olhar o celular de vez em quando. Por quê? Porque ele era o chefe, ele era da área de segurança numa empresa de higiene, e ele passou a ser o inspetor dessa empresa. Então, todo o tempo ele precisava estar com o telefone para saber se tinha acontecido algo ou não. Então, ele pediu sobreaviso. A 7ª turma entendeu que não acontece o sobreaviso quando não há restrição ao descanso. Então, ele não teve que se locomover, ele pôde aproveitar todo o tempo de descanso conforme ele queria, e não o fato dele estar com o celular e ter que estar com o celular ligado 24 horas por dia, inclusive fora do trabalho. Eles entenderam que não é questão de sobreaviso. Achei importante a decisão. É importantíssima a decisão. O trabalho tem cada decisão. É importantíssimo, mas contraria, porque o cara trabalhava. Se tu tá com o teu telefone, quero me declarar primeiro não especialista na área trabalhista, tá? Também acho, mas em relação ao conhecimento que a gente tem as decisões, contraria, exatamente. Porque tu ter que estar atento, ter que estar vigiando, estar disponível, porque hoje não é só o celular, o laptop, onde tu fica recebendo e-mails, as pessoas que têm cargo de gerenciamento, elas não desligam. E isso tem sido cobrado e agora é uma decisão atípica, né? Atípica, totalmente atípica. O trabalho tem umas decisões que eu às vezes eu tento entender, mas dia desses a Justiça do Trabalho multou uma empresa porque ela pediu atestado de antecedentes criminais para um candidato. Aí multou a empresa, não sei quantos mil, indenização, é aquele negócio que a Justiça do Trabalho faz, eles adoram. Aí
10 dias depois, uma moça foi estuprada dentro de uma empresa. Aí multaram. Eles multaram a empresa. Excelente. Aí, não é coerente. Sabe, aí eu fiquei, cada cabeça uma sentença. E agora? E agora? Isso aqui no Rio Grande do Sul. Não pedem para os motoristas de Uber, de aplicativo, para que apresente uma ficha de táxi? Por que isso não? E nesse caso que a Carla trouxe super bem, também é importante a gente pensar na questão da razoabilidade. Daqui um pouco, essa situação foi uma situação em que o próprio empregado negociou com a empresa de que preferiria ficar de sobreaviso, que para ele ia ser mais confortável. Não, mas não tem essa, Roberta. Não dá para interpretar. É isso aí que aconteceu. Eu acho assim, ó, a gente tem que viabilizar negócios. E assim, no momento que a empresa sabe que vai ser custoso deixar, às vezes, o funcionário à distância, mesmo que fique 24 horas, mas que vai ter 2 chamadas ao longo de um final de semana. Não importa, Roberta. Eu acho isso que, sabe? Não importa, é o descanso do sujeito. Não, ele é da área de segurança. Como é que ele não vai ficar com o celular para saber se aconteceu alguma coisa ou não aconteceu alguma coisa? Isso aí não foi negociação, isso que eu quero te dizer. Não, sem entrar no mérito, não teve negociação entre a empresa e ele. Exatamente. Era uma ordem. Exatamente, é uma ordem. A pessoa que trabalha na área de segurança tem que ficar com o celular, porque acontecer alguma coisa, o responsável pela área supervisor tem que ter alguém que... vai ter que agir. Agora, se é sobreaviso ou não, já não sei. Existem algumas profissões que precisam de regras especiais. Pois é. Por exemplo, uma delas é músico. Eu já assinei vários artigos na revista Backstage sobre isso. A profissão de músico, ela é atípica. Claro. Algumas o horário é atípico. Horário, a prestação do serviço, a disponibilidade. Então, precisa regras especiais para essas profissões. Senão vira essa bagunça. Aí cai no juiz do trabalho para decidir a atividade de um mergulhador. Ninguém sabe de mergulho. Ele sabe de mergulho para entender como é que é a profissão, dessa profissão. Se não tem regras especiais, ele tem que ter um diploma legal para dizer, para aí, eu vou julgar um mergulhador que está reclamando não sei o quê. Muito bem, vou ver as regras, ver o que a empresa fez, o mergulhador fez e a minha sentença é essa. Agora, se não tem regras especiais para certas profissões... É difícil, né? Dona Wagner, saindo um pouquinho da área jurídica, senhora, mas seguindo na área policial, porque hoje eu estou muito na área policial. Eu não sei o que está acontecendo. Está de olho investigando tudo. Alguma delegada, alguma inspetora. Tá cheio de delegada bonita, hein? Tá mesmo. Tem, impressionante. Olha, senhores ouvintes, senhores telespectadores. Senhores ouvintes, de maneira ficar nervoso. Nervoso é vermelho, ó. Vocês me deixam, eu me abalo. Mas eu quero voltar à notícia. Pois a gente acha que já viu de tudo. A polícia recebeu um chamado, uma acusação de estelionato e foi investigar, chegou lá, encontrou uma mulher que estava em cárcere privado há 20 anos. Oi? 20 anos. Oi, dona Magda. Algumas coisas que a gente não pode acreditar que exista. Não pode imaginar, né? Que exista ainda aqui em São Paulo. Falando de São Paulo, dona Magda, não estamos falando lá escondido no interior do Nordeste. Em São Paulo, este casal segregou essa senhora hoje com 63 anos, desde a sua tenra idade, pegou a sua carteira de identidade, deu golpe em todos os lugares usando o nome dela e a obrigou a ficar, ela ficava privada do ambiente, a cuidar da mãe deste caso, desse casal aí, que já tinha 80 e poucos anos. E esses 20 anos, como ela não teve contato com ninguém, não teve contato com a sociedade, com pessoas, ela foi encontrada, agora já há um depoimento da assistente social, que ela é completamente desorientada, ela não sabe em que cidade vive, o que faz, não tem nenhuma noção, lógico, 60 anos só falando com este casal rapidamente e cuidando da outra, uma senhora de 88 anos, né? Então, é impressionante. Este casal foi preso, evidentemente, né? Nem poderia ser diferente. E a investigação foi exatamente isso, em cima de golpes que eles pegaram, foram lá. E aí, quando a polícia chegou para procurar este casal, ela pediu socorro aos policiais. Os policiais não entenderam nada. Então, é muito coisa de filme, dona Maria. É uma coisa impressionante, assim. Ela pediu socorro aos policiais, que então chamaram os assistentes sociais e localizaram
eles localizaram essa situação totalmente atípica. 20 anos segregadas sem sair de casa. Posso ler aqui uma parte da decisão, voltando ao assunto? Assim, porque eu achei... a magistrada colocou dessa forma. Assim, não demonstrado que tem o autor ficado impedido na sua liberdade de gozo das horas de folga, o que não pode ser presumido, a situação em exame não se caracteriza como de sobreaviso. Fecha parênteses. O trabalhador interpôs um recurso ordinário para contestar a decisão no 2º grau, argumentando que o fato de poder ser chamado a qualquer momento pelo telefone celular prejudicaria seu direito de livre circulação nos períodos de repouso. Mas o relator do acórdão da 7ª turma julgadora, desembargador Emílio, ressaltou que para haver o pagamento de horas de sobreaviso, é necessário que o trabalhador seja obrigado a permanecer em um local previamente determinado, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. Daí, então, a explicação do porquê que não foi concedida a questão do sobreaviso. A questão que não foi trabalhada, dona Carla, para mim, é se ele teria o direito de desligar o celular. Essa é a questão. Essa é a questão, não é o lugar onde ele está. Eu acho que não importa onde tu estejas. Que se eu desligo e recebo uma demonstração, recebo um aviso, a próxima vez que meu celular estiver desligado, eu vou ser despedido, eu estou trabalhando. Esse é o raciocínio. Então, acho que a inversão da prova de que tem que marcar lugar determinado, ou seja, reservar... Mas aqui, a questão, no caso dos autos, não havia regime de plantão e não há prova de que o autor tivesse seu direito de ir e vir limitado ou comprometido em razão do uso do celular. Deve ter muitas outras coisas. De repente, as provas não foram também suficientes dentro do processo. A gente está julgando só pelo fato em si. Mas, às vezes, é uma coisa até que no jornalismo acontece bastante, porque principalmente não digo... acontece, Não digo na televisão, porque, né, às vezes a gente tem, por exemplo, a bancada, se alguém, por exemplo, o Chicão hoje está ausente, a gente tem... Mas até em certas oportunidades, como eu também trabalho na Rádio Grenal, a gente tem pessoas que durante a programação, eles perdem a voz. Então, assim, gente, a minha voz está sumindo, eu preciso de... Então, assim, alguém tem que estar ali, né, disponível para poder exercer, mas, claro, tudo é devidamente acordado anteriormente. Depois até se reestrutura, né, a pessoa recebe outra folga, recebe até uma folga, às vezes, maior, justamente porque teve que cobrir. Porque é uma coisa assim, se a pessoa não tem voz, não tem como falar no rádio. E agora, como é que vai fazer? A gente não pode botar uma pessoa que não fala, deixar o rádio em silêncio. É duro a gente perder a voz. Não, e é a pior coisa pro radialista. E existem pessoas, a gente até brinca, que chega no jogo, na manchete, os comentaristas. E não vai aguentar até o final da jornada, porque a pessoa já tá com um probleminha na voz. O Galvão Bueno tá com esse problema. Dona Ana, até no fôlego para gritar o gol, né? Eu tô trazendo esse caso, que eu tenho uma pessoa das minhas relações que é supervisora de várias empresas e ela tem uma verdadeira obsessão. Tu tá tratando um assunto com ela, toca o telefone, ela vai atender, porque ela atende várias lojas. Ora, se isso se prolongar além da jornada de trabalho... É trabalho. É trabalho, pessoal. E se prolonga, né? Mas hoje se prolonga, exatamente. Né? Todo mundo e se prolonga porque as lojas ficam abertas durante 12, 14 horas e ela é supervisora, não é só sobre as 8 horas dela. Claro, né? Essa questão que eu quis abordar por esse lado. E com propriedade. Claro. Não, eu só queria para fazer um pequeno comentário a respeito de audiência de televisão. Por favor. O jogo do Brasil, da seleção brasileira masculina e da seleção feminina de futebol. Vocês sabem que a transmissão da TV, de televisão, a audiência maior foi para o jogo das mulheres que para o jogo da seleção brasileira. E é maior que a média do Campeonato Brasileiro. Isso, 31% para as mulheres e 28% para a seleção masculina. E vejam só o que os patrocinadores estão perdendo em não patrocinar as mulheres brasileiras no futebol, em não permitir que as meninas joguem futebol. Tem que permitir, sim, se a sua filha, sua neta... Eu sei que vou ser xingado por dizer isso, né? Alguns machistas... Vão lhe xingar, seu Manuel? Faz queixa pra nós aqui, seu Manuel. Faz queixa pra nós aqui, seu Manuel. Protegido pelo estatuto? É verdade. Idoso não pode. Eu e Vitória. Entendeu? Então tem que falar isto. O futebol feminino vai crescer. E a Marta tem toda a razão. E ela vai jogar na Espanha. Vai jogar no Real Madrid, a dona Marta. Vai? Vai, pelo menos é o que a imprensa está falando da Espanha. Mas ela ia se aposentar? Não, da seleção. Ela poderia sair porque ela teve uma lesão muito séria, né? Que acabou. Mas aí vai jogar perneta num outro lugar? Não tô entendendo. Se a pessoa não pode jogar na seleção, não pode jogar em outro lugar. Não, é que até é exigência, né? Porque tem que estar sempre disponível. Porque a gente fala assim, acontece de 4 em 4 anos. Então ela tem mais um tempo até o próximo Mundial. Então, a Pretinha não tem 41? Quem?
como é o nome dela? A formiga. É formiga. Quem é a Pretícia, mano? Ela é também, aliás, muito linda, muito bonita. Formiga. E aí o seguinte, ela tá com 41 anos e a Marta tem 34, tem mais uns 7 anos. Não, sim, mas eu gostaria que a Marta ganhasse dinheiro e conseguisse fazer um pezinho de meia, pelo menos mais, uma meia dúzia de anos. Porque não é possível uma mulher ser a melhor jogadora do mundo de futebol feminino 6 vezes, e não ter um patrocinador. E não ter um patrocinador e ter uma vida relativamente... Quando tem, a FIFA quer multar. Chegamos ao final do nosso Atualidades Pampa com este assunto lamentável, mas amanhã vamos lembrar, vamos anotar, porque aqui tudo é esclerosado, não lembra amanhã o que fez. Beijo, boa noite, durmam bem, até amanhã depois do Jornal da Pampa. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.